pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui para fazer mais um vídeo do nosso Chimarrão de Farina e hoje nós vamos falar dos jogos de sexta-feira. Vamos ter um dia aí de sexta bem movimentado. Ainda estamos no início de algumas competições europeias, algumas iniciam nesse final de semana mesmo, então a gente tem que ter um cuidado, mas eu quero tentar selecionar aqui com vocês os melhores jogos, tá bom? Chama atenção aqui para os nossos parceiros, né? A Betfair, a MyBetSpace, a WedBet e o Bolsa de Apostas, que estão sempre aqui nos apoiando. E também vai estar dividido por capítulos, né? Aqui na descrição e na própria timeline você vai ter a divisão dos capítulos, isso vai facilitar um pouco aí o seu entendimento neste vídeo, tá bom? Vamos lá então? Vamos ao que interessa? Na verdade não, né? Volta. Antes, hoje, sexta-feira, a gente precisa falar um pouquinho do meu livro. Né? Acharam que ia ficar sem meu livro? Não. Vou falar um pouquinho aqui. Deixa eu baixar aqui, né? A minha voz vai melhorar agora, né? Melhorou. Esqueci do meu mic. Vamos lá então, pessoal. A passagem que eu separei hoje aqui do meu livro é sobre, ainda dentro de Kaizen Mental. Se você não assistiu aos outros chimarrão aqui com a gente, procura, que a gente iniciou, né, falar um pouquinho sobre isso, e hoje nós vamos falar de elogios, críticas e interesse genuíno. Tá? Você, leitor, recorda-se da Torre do Diabo? Aquela estranha formação rochosa do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau? Escalando essa e outras montanhas, o montanhista Matthew Shields descobriu o que considera ser o esportista com o jogo mental ideal nesta modalidade. É aquele que não sente medo, simplesmente porque medo distrai. Ele pensa no que precisa fazer naquele instante e nunca nas consequências de falhar no que está fazendo. Também sabe descansar nas rochas, encontrando sempre alguma posição que lhe permita relaxar e retomar a subida com energia renovada. A arte da concentração relaxada. Sim, porém Tilt apontou mais duas características dignas de nota. O montanhista, bom de jogo mental, nunca se solta da rocha. Não importa a urgência que sinta em fazê-lo. Ele confia que, se aguentar um pouco mais, achará outras soluções. Ele entende que a mente tende a desistir antes da hora. Esse atleta ainda aceita que, olha isso, às vezes uma queda é inevitável. Por isso, já tratou de aprender a cair de modo a não se machucar muito. Por isso, preservando-se para a próxima escalada. Cara, esse trecho aqui, eu acho que é tão ligado ao nosso mercado e, sabe, eu achei muito legal trazer para vocês aqui. Vários pontos, né? Sobre o medo, a gente não pode fazer trade com medo. Sobre energia renovada, a gente tem que estar bem quando a gente está fazendo o nosso trabalho e não estar sobrecarregado com porque daqui a pouco eu tenho que sair, porque questão financeira, bota a questão financeira em cima, dá aquela pressão. Não, pessoal, isso é totalmente errado. Tá? Jamais se solta da rocha, né? Não importa a urgência que seja, ou seja, é focado naquilo ali, é isso e pronto, não tem, vai dar e deu, tá? E a parte que eu mais achei que conecta aqui, né? Esse atleta ainda aceita que às vezes uma queda é inevitável, o head é inevitável, por isso já tratou de aprender a cair, de modo que não se machuque muito. Então aqui a gente tem que gerenciar o nosso head, de modo
isso não nos machuque financeiramente e psicologicamente, já se preparando para a próxima escalada. Então a gente não pode, por conta de uma queda, colocar a responsabilidade em cima da próxima operação, certo? A gente tem que continuar fazendo o que a gente estava fazendo, sabendo que fez certo, por mais que errou, vá lá e tenta aprender, mas jamais tenta recuperar aquele head ou tenta fazer alguma bobagem baseado no evento anterior. Tá bom? Então achei esplêndido essa passagem, adoro esse livro, vou trazer mais passagens aqui para vocês, tá? Como eu disse, eu já li todo esse livro e agora estou lendo de novo para trazer algumas passagens para vocês, tá bom? Agora sim, vamos falar dos jogos de sexta. Tá? Começando aqui, alguns jogos que eu separei para a gente observar um pouco mais de perto. Tá? Começando aqui pelo Hangzhou Greental, Qingdao. O Greental vem numa sequência muito boa. Tá? É uma equipe que marca gols, mas também concede. É um time em que eu vejo uma condição da gente trabalhar um possível 3-0 muito grande, mas também trabalhar a favor do Greentown, que é o 0-1. Se olharmos a classificação, a gente vai ver que o Greentown está na quinta colocação com 22 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E em casa é uma equipe que tem 4 derrotas. Só 6 vitórias em 11 jogos. Então é uma equipe que costuma marcar seus gols, mas também leva. Tá? Então a gente tem uma boa condição aqui de trabalhar o 0-1 e o 3-0 e um possível lei goleada, dependendo de como estiver jogando o Hangzhou Greentown. Shanghai Port e Maison Haka. Esse aqui é um jogo em que nós vamos ter um super favorito, que é o Shanghai Port, ele é o líder. Em casa, ele perdeu 2 partidas e fora de casa, ele não perdeu nenhuma. Então é um time que vai melhor fora de casa do que em casa. Mas é o líder. Em 22 partidas, venceu 16. Empatou 4 e perdeu só 2. Fez 50 gols e tomou 19. Então um saldo muito bom o Shanghai Port. E o Maison Haka, quando joga fora de casa, só venceu uma partida. Por isso, até dessa odd bem esmagada aqui do Shanghai Port, é provável que a gente não tenha uma odd tranquila para a gente trabalhar. Então daqui a pouco a gente pode vir trabalhar no HT, caso o Shanghai Port esteja muito bem, ou até um 3-0, porque o Shanghai Port é uma equipe que é bem ofensiva, mas o Maison Haka é também ofensivo, faz gol, e eu acredito que pode ter um BTTS aqui, tá? Vidrov e Copenhagen. Copenhagen começou muito bem aqui na Dinamarca, são 4 partidas, 4 vitórias, tá só pelo saldo de gols aqui atrás do Nordjylland, que é uma outra equipe que eu gosto bastante. Fora de casa, nessa temporada não perdeu ainda, não teve perda, né? E o Vidrov, 4 partidas jogando em casa ou fora, né? De modo geral, não venceu nenhuma, empatou 2 e perdeu 2. Então é uma condição muito boa, e mesmo o Copenhague jogando fora de casa, fazer um bom jogo e nos dar um padrão aqui para 1-0, tá bom? Aqui eu vou passar, eu até vou mudar esse jogo aqui vou mudar aqui pro somente o live, tá? Vou tirar esse jogo daqui e vou passar, vamos ver aqui. Aí. Depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa alteração, tá? Metz e Marseille, outro jogo aqui que eu também tenho que tirar daqui, que é só para leitura. Vou explicar agora, né? Porque são campeonatos que começaram muito recente. Eu não tenho pré-análise para poder falar mais aqui sobre eles, tá bom?
Metz e Olympique de Marseille. O Olympique venceu o primeiro jogo, Metz perdeu. É muito cedo também para falar qualquer coisa. A gente viu o Olympique sendo desclassificado da Champions League, se eu não me engano, da pré-Champions. Tomou um gol no final que empatou e acabou perdendo nos pênaltis. Então o Olympique agora precisa focar aqui na competição e acredito que pode ter uma boa vitória o Olympique. Mas esse jogo também, né, ele passa muito aqui pelo live, tá? Eu me atrevi a colocar eles aqui como pré-análise, mas não temos, né? Outro jogo aqui que também eu deixo totalmente para o live é o Valência e Las Palmas. Já vou falar um pouquinho deles lá embaixo. E aqui sim, nós temos o Vitória e Botafogo. Vitória oscilando bastante. Botafogo vem de 3 empates, é uma equipe que empata muito. O Vitória é o segundo colocado, só atrás do Sport, mas bem coladinho aqui no Sport. Foram 23 jogos, 14 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Jogando em casa, o Vitória tem um bom retrospecto. São 11 partidas, 9 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Então, uma boa condição aqui da gente trabalhar a favor do Vitória, trabalhar um lei 0-1. O Botafogo jogando fora de casa é médio, não é tão ruim, não é bom também, né? Mas em 11 partidas, ganhou 4 fora de casa, empatou 4 e só perdeu 3. É uma equipe que também tem uma condição aqui de fazer um gol. Eu vejo uma possibilidade de trabalhar o lei 3-0 do Vitória e o lei 0-1. Tá bom? São os dois placares que eu vejo e também um lei goleada que se nos der uma leitura adequada. Certo? Então esses, pessoal, são os jogos da nossa lista, né, de pré-seleção para sexta-feira. Aqui eu deixo alguns jogos para gols, em que a pré-análise deles nos indica um gol, e é jogo do Wickham e Whitley Bay pela FA Cup, tá? Bridgewater e Street também pela FA Cup, Leeds e Bromwich pela Championship e Studley e Colenshill Town pela FA Cup. Então são 4 jogos em que temos aqui um cenário para gols. Lembrando, pessoal, quando eu trago cenário para gols, eu trago um BTTS, trago gols HT, a gente só trabalha em correto score. Então, se é um jogo para gols, esse jogo do Leeds e West Bromwich, eu posso trabalhar, quem sabe, um lei 1-1, um lei 0-1, um lei 2-1, depende da situação, tá? Então, só para vocês entenderem. Fechando aqui a parte dos gols, vamos para os jogos em que tem uma característica de ter gols para os dois lados, de ter gol favorito, jogando em casa e fora, e uma boa indicação para a gente trabalhar o 3-0 ou o 0-3. Então os jogos são o Erren e Karlsruhe. As duas equipes não perderam ainda na Bundes 2 e fazem e concedem, certo? Então uma boa tendência aqui para a gente trabalhar um lei 0-3 nesse caso, contra o Karlsruhe. Venlo e Eindhoven, MVV e Eindhoven, também equipes que fazem, mas concedem, então pode ter uma boa alternativa para a gente trabalhar aqui. E o Leeds e o West Bromwich também aqui, né, de fazer elevar, né, já estão aqui nos gols, estão aqui também no BTTS. Studley e Colesint Town, que também estavam nos gols e também tem uma tendência de fazer e levar, tá bom? Lembrando, pessoal, muito no início das competições, cuidado, tá? Um pouco de cuidado para tudo isso. Gols no HT, jogos em que a gente tem uma pré-análise, uma estatística para gols no HT. Então nós temos o Zorya Luhansk e Olenkandria da Premier League da Ucrânia, Marítimo e AVS, também com uma condição de gols no HT, e Leuven e Royal Antuérpia,
também uma condição de gols no primeiro tempo. Estatisticamente, são equipes que fazem gols no primeiro tempo, tá? E os jogos para somente leitura, para onde eu passei o Leeds, para onde eu passei o Marseille e também o Valência, são jogos em que estão muito no início da competição. A gente não tem uma pré-análise, fica muito difícil selecionar o jogo para algo mais certeiro. Tá? Então a gente coloca aqui no somente leitura. Aqui eu selecionei o Bremen e o Bayern de Munique, na primeira rodada da Bundesliga, já na sexta-feira tem esse jogo, pode de 1,25 para o Bayern, não sei. Tá? Nottingham Forest e Sheffield United, pela Premier League, também aqui a primeira rodada da Premier League, vamos ver como vai ser. Leeds e West Bromwich, primeira rodada, não, desculpa, segunda rodada, tá, da Premier League. O primeiro jogo, o Nottingham Forest e o Sheffield, na Premier League os dois perderam, tá? Só para deixar claro isso. Leeds e West Bromwich, que aparecem ali em gols HT e BTTS, né? Fazem e levam, olha só, o Leeds concedeu as últimas 10 e o West Bromwich concedeu nas últimas 7. Então, pode nos dar um bom padrão para trabalhar aqui um 3-0 contra o Leeds e quem sabe um 0-1 também. Metz e Marseille, né? Eu falei um pouquinho sobre o Marseille ali na frente, né? Um pouquinho mais para trás no vídeo, mas é um jogo que eu deixo muito mais pro live. Casa Pia e Sporting, aqui também, um jogo em que há uma tendência muito grande aqui do Sporting fazer um bom jogo, mas vai depender do live. E Valência e Las Palmas, o último jogo que eu tenho aqui para pro live, para a gente ver o que vai acontecer no live e entender se vai ter padrão ou não para a gente operar, tá certo? Então, pessoal, esses são os jogos que eu separei para a gente trabalhar. Espero que você possa fazer uma seleção, além desse que eu fiz, fazer outra seleção para você conseguir operar com mais tranquilidade. Jogos que são para o live, tenta observar, não, mas eu não consigo, sexta-feira é um caos para mim e eu não posso acompanhar nenhum jogo. Então, priorize daqui a pouco os gols HT, o 3-0, né, o BTTS, e toma cuidado com esses jogos que são mais para o live. Tá bom? Agradeço mais uma vez, tamo junto, obrigado pela participação de todos e espero que vocês estejam aqui no nosso próximo chimarrão. Tá bom? Abraço, valeu, tamo junto.